Vocês já perceberam que em Jurassic World Recomeço, a engine simplesmente abandonou a ilha sem Hubert, sem nem tentar conter o T-Rex? E isso fica muito estranho quando você começa a analisar os detalhes da ilha, porque os caras tinham área de contenção, protocolos de emergência, segurança pesada. Aparentemente eles estavam preparados para qualquer desastre. Só que mesmo assim todo mundo foge. E sinceramente, não parece que eles estavam fugindo apenas de um dinossauro, porque talvez o T-Rex não seja só um experimento genético fora do controle. Talvez ele seja uma verdadeira arma biológica viva. E quando você começa a observar algumas pistas promocionais de Rebirth, isso fica cada vez mais bizarro. Existem símbolos radioativos espalhados por áreas ligadas aos experimentos da ilha. Os próprios dinossauros de St. Hubert parecem sofrer mutações muito mais agressivas do que qualquer outra criatura que vimos antes na franquia. Então pense comigo, e se a engine não tivesse criado apenas dinossauros modificados? E se eles estivessem criando criaturas feitas literalmente para a guerra? Porque isso explicaria perfeitamente o motivo deles abandonarem a ilha sem nem tentar recuperar o T-Rex. Talvez a criatura estivesse contaminando tudo por onde ela passava. E se isso realmente tiver acontecido, St. Hubert pode esconder o experimento mais perigoso de toda a franquia Jurassic. E é sobre isso e muito mais que a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bom, vamos lá, né? Eu quero começar esse vídeo falando da cena que mais martelou minha cabeça desde a época que eu assisti pela primeira vez o Jurassic World Recomeço. E sim, eu tô falando da cena onde a engine simplesmente abandona a ilha sem mais nem menos. Mas é claro que quando você pensa superficialmente nessa cena e no motivo deles abandonarem, pô, tudo faz sentido mesmo. Pô, a gente viu que o T-Rex ele saiu do controle, a situação ficou caótica. Meu, bora embora, é instinto humano clássico. Foge primeiro, pensa depois. Só que aí a gente para pra pensar um pouco da estrutura daquela ilha. A engine, ela não foi para St. Hubert brincar de experimento escolar. Eles tinham portas reforçadas, protocolo de contenção, áreas de segurança pesada, sistema de emergência que claramente foram planejados para situações extremas. Aquilo não era uma infraestrutura de pesquisa de ciência comum. Aquilo era uma infraestrutura de contenção militar. Então por que mesmo com todo esse aparato, com toda essa tecnologia feita justamente para desastres desse tipo? Por que quando o T-Rex saiu do controle, a engine simplesmente jogou tudo pra cima e meteu o pé? Essa pergunta ela ficou me consumindo por muito tempo e quando finalmente a resposta surgiu, ela foi muito mais pesada do que eu tava esperando. E eu digo isso, galera, porque o T-Rex talvez não seja apenas um dinossauro modificado. Talvez ele seja uma arma biológica. E não no sentido figurado, tipo, nossa, é um predador muito poderoso. Não, não tô falando disso. Eu tô falando de uma arma biológica de verdade. Uma arma projetada, desenvolvida e talvez até testada dentro de uma ilha isolada justamente para ninguém descobrir o que estavam tentando criar ali. Porque pensa comigo por um segundo, quando você começa a observar melhor algumas imagens promocionais de Jurassic World Recomeço, certos detalhes de St. Hubert começam a ficar muito estranhos. Existem símbolos radioativos espalhados em áreas ligadas diretamente aos laboratórios da engine. E sinceramente, galera, não parece só detalhe de cenário isso não, porque esse tipo de sinalização ela existe quando alguma coisa naquele lugar representa um perigo muito maior do que simplesmente, ó, cuidado, viu, tem um dinossauro ali. Inclusive, quando a gente começa a olhar para os próprios animais que existem dentro dessa ilha, o negócio fica até pior ainda, porque aquelas criaturas não parecem só dinossauros modificados geneticamente. O espinossauro tem dentes totalmente deformados, como se o próprio corpo dele tivesse começado a dar errado. O Triceratops aparece com duas cabeças, o que já é uma coisa absurda até para os padrões da franquia. E ainda existem criaturas com partes do corpo tortas, deformadas e com a aparência de que estão se deteriorando aos poucos. E quando a gente vê esses animais, eles não passam uma sensação de tipo, ah, tudo isso foi feito em um ambiente controlado justamente para dar aquele resultado. Não, isso parece um cenário que a gente olha e vê, meu, eles passaram por uma contaminação. E bom, é aqui que a situação fica ainda mais pesada, porque talvez aqueles animais não tenham sido apenas modificados geneticamente. Talvez eles tenham sido expostos a algum tipo de substância, radiação ou agente biológico que a própria engine estava testando dentro da ilha. E quando a gente olha para a missão da Zora pensando nesses detalhes, tudo acaba mudando bastante de figura, porque durante o filme inteiro eles passam horas naquele lugar, entram em contato com o sangue das criaturas, água da ilha, ambientes abandonados, laboratórios destruídos e ainda ficam frente a frente com o T-Rex. Só que diferente dos outros predadores da ilha,
ilha, o T-Rex passa uma sensação estranha. Parece que existe alguma coisa errada na presença dele. E se você reparar nas reações durante os confrontos, algumas cenas parecem ir além do medo normal. Os personagens eles ficam desorientados, perdidos, como se o ambiente ao redor da criatura estivesse afetando eles de alguma forma. Agora imagina isso acontecendo na prática. Você tá lá no meio da mata, silêncio total, e aí você começa a ouvir uns sons estranhos vindo da mata. E o pior é que os sons que você escuta não parece de um rugido normal, parece de algo doente vindo atrás de você. E conforme o barulho vai chegando mais perto, o seu corpo começa a reagir antes da criatura de fato aparecer. Sintomas como tontura, enjoo, falta de ar, eles se tornam normais. E bom, isso transformaria o T-Rex em algo completamente diferente do que qualquer outro monstro da franquia. Sem dúvida, ele viraria algo que não dá pra conter, não dá pra parar. E após o seu escape, a única solução de fato é botar todo mundo pra correr e sair de lá o mais rápido possível. E olhando por essa perspectiva, o T-Rex ele deixa de ser então apenas um predador gigante e começa a parecer uma arma viva contaminando tudo ao redor. E como eu disse, olhando pra esse lado, aí sim o abandono da ilha começa a fazer sentido. Porque isso não é o tipo de coisa que você controla com portas reforçadas ou protocolo de emergência. Quando a criatura vira o problema, a única solução passa a se fugir. E de verdade, esse negócio do T-Rex ele ter algo a mais faz muito sentido, gente, porque vocês lembram dos funcionários que trabalhavam na ilha St. Hubert? Quando a gente olha para eles, a gente vê que eles estão usando macacões de contenção, justamente os mesmos que são usados em usinas nucleares. Só que em todas as outras instalações testes que eram usados no Jurassic Park e no Jurassic Worlds antigos, a gente não via isso nos laboratórios. O que a gente tinha era apenas um jaleco e coisas básicas que a gente vê dentro dos hospitais de hoje em dia. Só que o que a gente está vendo aqui é uma roupa, um traje completamente diferente, feito para contenção de radiação, para não ser afetado no caso. Tá, mas agora eu vou entrar na parte que sem dúvida é a parte mais desconfortável de toda essa história, porque possivelmente, galera, o T-Rex ele não foi o começo disso tudo. Afinal, tem uma fala dentro do filme que deixa toda essa história ainda mais estranha. Um dos funcionários comenta que a Engine queria manter o T-Rex vivo a qualquer custo. E isso muda completamente a situação. Porque se a criatura era tão perigosa assim, porque a prioridade seria mantê-la viva. E aí começam a aparecer algumas pistas dentro do próprio filme que deixam tudo pior ainda. Pistas como se esse não fosse o primeiro T-Rex, como se já tivesse existido outras versões antes dele, outros testes, outros experimentos, talvez até outras criaturas que deram errado e foram escondidas pela própria Engine. E quando você junta isso com os mutatões, a situação começa a fazer muito mais sentido, porque os mutatões não parecem criaturas criadas só para existir, eles foram feitos para o combate. Misturar um predador terrestre com um réptil voador não é uma ideia normal de laboratório de ciência. Aquilo parece pensado estrategicamente. Temos um animal com velocidade, mobilidade aérea, ataque rápido, dificuldade absurda de contenção, e com tudo isso não dá para ignorar uma coisa que fica muito bizarra. A ilha St. Hubert talvez ela nunca tenha sido um centro de pesquisa sobre dinossauros. Talvez aquilo fosse um centro de desenvolvimento militar usando organismos vivos. Porque pensa comigo, se você juntar mutatons atacando em grupo com o T-Rex funcionando como uma espécie de arma principal, o que você tem não é um experimento, é praticamente um arsenal biológico. Tanto é que isso acabou até me fazendo olhar para outras partes do filme de uma forma completamente diferente, principalmente sobre a relação entre o espinossauro e o mosasauro do Jurassic World Rebirth. Porque honestamente, aquilo naturalmente não faz sentido nenhum. Estamos falando de criaturas totalmente diferentes, com comportamento diferente e instintos diferentes. Normalmente elas deveriam entrar em conflito, mas aqui isso não acontece. Existe uma espécie de cooperação estranha entre eles, e isso acaba levantando uma possibilidade muito bizarra. Talvez esses animais eles tenham sido modificados justamente para conseguir trabalhar juntos, como se eles compartilhassem algum tipo de alteração genética que reduzisse o instinto de conflito entre espécies diferentes. E gente, pensa só no que isso significaria. Você poderia colocar várias criaturas extremamente agressivas no mesmo ambiente sem elas se matarem entre si. Tudo bem que para um ecossistema natural isso seria super estranho. Só que quando a gente coloca isso para um sistema militar,
Aí faz sentido, porque aí você não tá só criando criaturas fortes, você tá criando unidades que conseguem operar juntas. E quanto mais eu pensava nisso, mais outras peças que existem ao longo da franquia começaram a se conectar na minha mente. Os Carnotauros camuflados da Ilha Sorna, por exemplo, a habilidade de camuflagem da Indominus, claramente não surgiu do nada. Aquilo teve que vir de algum lugar. E talvez a Engine já tivesse trabalhado nesse tipo de experimento muito antes do que a gente imaginava. Estamos falando de criaturas capazes de se esconder, se infiltrar e se aproximar sem serem detectadas. E isso que eu tô falando vai muito além de uma pesquisa científica normal. O que eu tô mostrando aqui pra vocês é a mais pura essência de técnica militar aplicada em organismos vivos. E quando você junta tudo isso, os dinossauros deformados de St. Hubert, os mutatons feitos para ataque rápido, as espécies modificadas para cooperar entre si e até os Carnotauros com habilidades de infiltração, tudo começa a apontar para a mesma direção. A Engine talvez sempre tenha tido um projeto paralelo escondido por trás dos parques. Tanto é que, isso até deixa os acidentes que a gente vê ocorrendo ao longo da franquia com outra cara. Porque o Jurassic Park original, ele foi sabotado internamente. Mas e se aquilo não tivesse sido só um acidente isolado? E se parte daquele caos fosse útil para esconder outras coisas acontecendo ao mesmo tempo? Porque pensa comigo, enquanto todo mundo estava focado pro desastre que aconteceu dentro do parque, ninguém estava olhando para as outras coisas que estavam acontecendo dentro das outras ilhas. E não para por aí, porque o Jurassic World deixa tudo isso ainda mais estranho. Porque mesmo depois de tudo que aconteceu em Jurassic Park, a Engine continuou criando experimentos secretos escondidos dentro do próprio sistema do parque. Então talvez aquilo nunca tenha sido só coincidência. Talvez o parque sempre tenha servido como uma fachada, enquanto os experimentos mais perigosos continuavam acontecendo longe dos olhos do público. Tá, mas então o que tudo isso que a gente falou pode servir pro futuro da franquia? Porque bom, se o Jurassic World realmente tiver coragem de seguir esse caminho, a gente pode estar olhando para algo muito maior do que qualquer outro filme anterior. Porque o problema deixaria de ser só uma ilha isolada. O perigo agora seriam criaturas contaminadas circulando fora de controle, enquanto outras empresas tentam continuar os experimentos que a Engine começou anos atrás. E isso tudo fica ainda mais sinistro quando a gente lembra de uma coisa: o Dr. Who ainda tá vivo. E ele provavelmente sabe coisas que ninguém mais sabe sobre esses experimentos. Inclusive, em Jurassic World Recomeço, tem uma crise acontecendo no fundo da história que quase ninguém lembra. Que é que os dinossauros não estão conseguindo se adaptar ao clima atual da Terra. Eles estão morrendo aos poucos por causa do ambiente. E isso muda muita coisa, galera. Porque agora o problema não é mais criar os dinossauros, é manter eles vivos também. E quando surge uma crise genética, quem é o cara que sempre aparece na tela? Pois é, o Dr. Who. Sempre o Dr. Who. Mas agora vem a parte perigosa de verdade. Afinal, o que será que ele precisaria fazer para resolver isso? Porque se a situação realmente estiver saindo do controle, talvez ele precise criar coisas ainda piores para tentar corrigir os erros antigos. E é aí que Jurassic pode finalmente entrar no território que a franquia quase nunca explorou de verdade. Não é só sobrevivência, é também sobre as consequências, galera. A gente quer ver as consequências reais de anos e anos brincando de Deus. Vocês ainda não tiveram a punição de verdade de vocês. E pega a visão, porque até hoje a franquia, a gente pode dizer que eles estão meio presos, né? Presos numa ilha, presos num parque, presos numa instalação, mas, e aí? Vai ficar só nessa? O que vai acontecer quando todo esse caos explodir de verdade? E quando a contaminação desses seres saírem da ilha St. Hubert? O que vai acontecer quando criaturas modificadas começarem a aparecer fora desses ambientes controlados? É aí que o problema deixa de ser local e vira uma crise global. E talvez seja exatamente isso que o Jurassic World Recomeço tenha plantado pra gente. Porque a ilha St. Hubert não é nem de longe o fim da história. Na verdade, pode ser apenas o começo de que, sim, a conta, ela tá chegando.